Olá, nesse Gazine especialmente eu não vou falar de fanzines, eu vou falar sobre um livro que é este aqui, Entre Poderes e Responsabilidades, o fascínio das histórias em quadrinhos de super-heróis pelo olhar de seus leitores, do Rubem Borges Teixeira Ramos e Lígia Maria Moreira Dumont. É fruto da tese de doutorado do Rubem Ramos, e na banca esteve presente o professor doutor Valdomiro Vergueiro. Esse livro, inclusive, é um presente do Rubem para ele, que está sendo enviado, entregue por mim, né? O Rubem, ele leciona na Faculdade de Comunicação da Universidade Federal de Goiânia. E essa tese de doutorado que resultou nesse livro é bem interessante. Eu confesso que eu comecei a dar uma lida. Eu vou encontrar com o professor Valdomiro esta próxima semana, nas 7ª Jornadas de Histórias em Quadrinhos da USP. E aí, como o Rubem não pôde vir pessoalmente, ele me pediu para entregar o livro, né? Estou com ele aqui, dei uma folhada, comecei a ler algumas partes para. Enfim, não vou ter tempo de ler esse livro inteiro antes de entregar para o professor, mas realmente eu fiquei bastante motivado pelo livro, porque ele traça as questões dos leitores, né? A importância de se perceber quais são os leitores de histórias em quadrinhos, no caso específico de super-heróis, principalmente com relação aos quadrinhos das duas grandes editoras dos Estados Unidos, né, a Marvel e a DC, mas não só isso, porque o Rubem ele trabalha com uma teoria da etnometodologia, né, e essa teoria é do Garfinkel. Deixa eu ver o nome exato dele aqui, porque eu me engano. Harold Garfinkel, né? Então, essa etnometodologia ela trabalha com o pressuposto do. Uh, deixa eu ver aqui para eu deixar mais claro que tem a ver com o senso comum, mas é que eu não me recordo agora exatamente. Eu devia ter marcado a página aqui. De toda maneira, a etnometodologia ela trabalha com a busca na área científica com relação ao senso comum, né? Deixa eu ver se tem aqui. Eu me lembro até do Rubem Alves, que defendia que o senso comum era uma base realmente para se poder, é, é, a, a partir do senso comum, né, ter um levantamento e um reconhecimento e um aprimoramento dos fatos científicos, né? O senso comum seria a base disso, né? E a etnometodologia, pelo que eu vi, ela tem aqui vários itens, né, que tem a ver com isso. Achei aqui. É, a etnometodologia é o estudo da lógica do senso comum, né? Então, é bem interessante. O Rubem acaba aplicando essa teoria é, nessa, nessa bagagem que ele monta acadêmica, nessa tese de doutorado, e fazendo entrevistas também com várias pessoas com relação à leitura de quadrinhos, né? Entrevistas com leitores de histórias em quadrinhos de super-herói, né? Então, ele aborda vários personagens e os leitores, e de acordo com vários itens aqui que eu acabei não chegando nessa parte, né? Mas tem as tabelas com os personagens, tem os leitores, tem subitens com os personagens escolhidos, né? Por exemplo, o Super-Homem, o Homem de Aço, também um dos mais icônicos e antigos personagens de histórias em quadrinhos de super-heróis, recebeu um número expressivo de menções, 15 no total. Então ele vai mencionando, vai colocando em pauta aqui as menções que os leitores acabaram fazendo com relação aos personagens nas entrevistas, né? Eu confesso que é um livro que me prendeu a atenção no começo com muitos detalhes, inclusive um pouco do histórico das duas grandes editoras, mas não só. O Rubem ele vai a fundo nessa questão da importância do leitor e como parte de todo esse complexo que é a leitura, no caso das histórias em quadrinhos, né? Fora a teoria da etnometodologia. Então, tem aqui nesse livro uma espécie de leitura que ocupa um espaço, uma lacuna
na falta de pesquisas nesse âmbito, né? Ele menciona aqui o Rodrigo Arco e Flecha, que é um pesquisador que fez mestrado na USP. Ele se baseia um pouco no trabalho dele e é bem interessante porque o Arco e Flecha tem a dissertação de mestrado da USP online, né? Então aqui vocês veem que é Super-Heróis da EBAL, e eu me lembro que eu fui um dos entrevistados para essa dissertação, né? Então tem até a banca examinadora aqui, como vocês podem ver, 3 professores, Dulcília, a Sônia Luiten e o Valdomiro Vergueiro, né? E a dissertação é de 2006, já é um pouco anterior, mas ela tem apontamentos também muito pertinentes, está online. E o trabalho do Rubem, né, com grandes poderes, está também no banco de dados de tese da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, pode ser baixado, né, nesse banco de teses aqui. E eu vou deixar o link também do Facebook aqui que menciona esse livro, né. Eu queria poder falar mais do livro, porque enquanto eu estava lendo o livro, a parte inicial, eu não fiz marcações nem nada, porque, enfim, esse livro é um presente do Rubem para o professor, mas eu fiquei com muitos detalhes para serem ditos, só que eu não vou conseguir me lembrar, porque já faz alguns dias e eu teria que ter acesso novamente à leitura e anotações. Mas eu vou recomendar esse livro aqui, principalmente para os leitores que, como eu, leram, ou eu li, não estou mais lendo, mas eu tenho os clássicos, né, quadrinhos mais antigos. Os quadrinhos de super-heróis, porque é uma leitura que acabou estimulando e desenvolvendo, digamos assim, todo um senso estético, inclusive, na área do desenho, do roteiro, e não só, um senso também de ideário, né, com relação a como os roteiros de super-heróis trazem, né, por exemplo, Surfista Prateado, que tem ele é um ser que reflete, tem uma filosofia por detrás, né? Então, assim, apesar de serem leituras ditas populares, né, essas leituras também têm um âmbito para o jovem, para o adulto. O Rubem menciona isso também, com entrevistas que ele fez nos Estados Unidos, porque ele fez um doutorado como bolsa sanduíche, e ele fez algumas entrevistas lá, e ele percebeu que os universitários nos Estados Unidos têm uma leitura, pelo que eu me lembro agora, eles leem bastante super-heróis, não só os mais jovenzinhos, mas não só a garotada, quer dizer, os universitários. E eu me lembro de quando comprava os comics, as revistas em quadrinhos originais, em livrarias especializadas ou bancas, isso na década de 80, quando eu estava aprendendo a ler inglês, eu li algumas cartas, e algumas cartas realmente vinham de pessoas já com formação, médicos ou em formação universitária. Então, nós temos que ter menos preconceito com essa questão dos leitores de quadrinhos super-heróis, né? E, embora eu já não goste mais tanto, como eu não aprecie mais tanto, porque para mim houve um exagero nessa questão dos gibis super-heróis na atualidade, como marketing de venda e de revenda das editoras, e que acabaram desvirtuando muito, por demais até, não só os personagens, mas também desenhos ou desenhistas que não têm uma formação, digamos assim, de saber desenhar perspectivas ou então anatomia para o super-herói, né, no caso dos super-heróis, e os estilos são muito insípidos ainda, ou ruins, na minha visão, né? Então isso começou, na verdade, desde final da década de 90, né, que eclodiu depois naqueles autores que foram criar a editora Image. Mas isso são concepções minhas que não estão nesse livro. Eu me referi mais à questão dos leitores dos Estados Unidos, que ele menciona também. Eu que estava abordando aqui, que eu não leio mais super-heróis por esses motivos que eu trouxe agora. Embora eu tenha os clássicos, né? Por exemplo, eu pego histórias em quadrinhos do Capitão Marvel com o desenhista Gil Kane e é impressionante. A anatomia, os portes não são exagerados, a musculatura não é exagerada, as perspectivas, as mudanças, os cenários, campo contra campo, câmera alta, câmera baixa. Então, esse trabalho que esses autores faziam,
Alguns dos atuais fazem, mas muitos não são muito bons nisso não. Eles imitam os imitadores que imitavam eles, então eu vejo muita baixa qualidade nos trabalhos de quadrinhos de super-heróis atuais. Posso estar enganado porque eu não estou mais lendo, né? Mas pelo menos os que eu via não me interessavam mais. Mas enfim, vale, de novo eu repito, vale conhecer esse livro. É um livro que precisa ser mais conhecido no Brasil porque ele tem uma profundidade muito maior do que qualquer um de nós possa pensar, principalmente, como eu falei, suprindo essa lacuna da falta de pesquisa sobre leitores de quadrinhos super-heróis, mas tem abordagens teóricas aqui e aplicações e informações muito pertinentes. Parabéns para o Rubem, né? E para a sua orientadora. Aliás, são dois escritores, creio que foi a orientadora dele também, o Rubem Borges, que escreveu o livro junto com Lígia Maria, né? Então, parabéns aos autores com relação a esse livro, que eu recomendo. É isso, até o próximo Gazini.